Boa noite a todos e a todas, advogados da OAB Tatuapé e todos os convidados aqui presentes nessa super webinar. Hoje é o webinar Negociação de Penas. É um assunto muito interessante que hoje será proferido através do palestrante Dr. Luiz Frederico Balsalobre Pinto, que a doutora Adriana, nossa presidente da Comissão de Direito Penal, fará a abertura através do currículo do professor Luiz Frederico, né? Eu quero, de antemão, agradecer a toda a nossa diretoria, na pessoa da doutora Rosimeire Mateus. Quero agradecer os presentes, doutor Rogério Aro, nosso vice-presidente da Comissão de Direito Penal. Também agradecer a doutora Aline, que hoje está fazendo um trabalho muito importante. Agradecer o nosso presidente, sempre o presidente doutor Leopoldo, participando. E, mais uma vez, agradecer a presidente doutora Adriana Queiroz Jardim. Então, eu já passo a palavra, desde já, à doutora Adriana e agradeço de antemão o nosso palestrante e, mais uma vez, a OAB Tatuapé está sendo brindada com uma super webinar. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Adriana. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer ao nosso vice-presidente da casa, o doutor Marco Antônio Kojorowski. Queria cumprimentar também o doutor Leopoldo e agradecer pela sua presença. O doutor Leopoldo foi o nosso ex-presidente, sempre presidente também da OAB Tatuapé, está sempre nos apoiando. Queria cumprimentar também ao nosso palestrante, desde já agradecer por ter aceito o convite. Doutor Luiz Frederico, muito obrigada. Queria cumprimentar também o vice da nossa comissão, doutor Rogério Aro, que é quem vai fazer o encerramento do nosso evento hoje. Então, ao decorrer, eu vou estar acompanhando online, porém, eu vou deixar que ele faça o encerramento hoje do nosso evento, tá bom, doutor? E queria agradecer a presença de todos, né? Vou fazer um resumo aqui do currículo aqui do nosso convidado. O doutor Luiz Frederico, ele é sócio do escritório Holspen, e ele é mestre em Direito Penal pela PUC, e o doutor Luiz é ex-delegado de polícia. Então, é uma pessoa muito capacitada para falar de um tema tão interessante. Tenho certeza que vai ser um sucesso essa palestra. Tem muito a nos agregar e agradecer a todos pela presença. Passo a palavra para o doutor Frederico. Tá ótimo, eu agradeço as palavras gentis, delicadas, o excelente acolhimento da OAB Tatuapé. Já parabenizo o volume de trabalho, de doutrina, de estudo que é feito por essa comissão tão importante, né, da OAB Tatuapé. Cumprimento doutor Leopoldo, doutora Adriana, doutor Marco Antônio, doutora Rosimeire, doutor Rogério e toda a OAB Tatuapé por essa oportunidade dessa reflexão sobre a negociação de pena, um tema tão novo no Brasil, tem poucos anos, e tudo leva a crer que ele vai mudar completamente o paradigma da aplicação da pena e do direito penal no Brasil. Então, começamos agora, somos a geração pioneira, praticamente, nesse campo, e não há dúvida que, tanto quanto o processo físico do papel faz parte do passado, salvo raras exceções, em pouco tempo nós vamos lembrar sem muita saudade dos infinitos processos que demoram anos ou décadas, já que tudo leva a crer que o sistema de negociação será vigente e é o que vai realmente diminuir o acervo dos tribunais, tá bom? Então, eu reitero os cumprimentos e agradeço pelo convite. Posso começar já a palestra? Pode sim, só um minuto, doutor, por gentileza. Eu só estou vendo como que a gente vai espelhar aqui. Doutora Adriana, sabe me dizer como que eu faço para espelhar pelo Zoom? Poxa, não sei, doutora. Não, fica tranquila. Se não puder, eu falo aqui a mídia social e eu disponibilizo lá um resumo disso.
Eu vou seguindo, não tem, são dados, são só os títulos que eu coloquei no PowerPoint, a gente pode seguir sem prejuízo. Se por acaso descobrir a forma... Doutora Aline, Oi. embaixo, você compartilha a sua tela. Você abre o documento que foi enviado e compartilha a tela conosco. Deixa eu só um instantinho. No PowerPoint, em cima à direita, tem ali compartilhar, né? Na faixa vermelha ali em cima. Só, bom, Eu acho reiterando... Oi. Foi, né? Você consegue ver? Isso. Foi. Me Tá ótimo. desculpem. Não, pessoal. fica tranquila. Conforme eu for... Tá improvisado. Não, é o que basta, eu acho que é o que basta. Conforme eu for falando, você vai rodando isso, tá bom? Só para também adiantar, isso eu fiz um brevíssimo resumo, porque esse foi o tema do meu mestrado, tá? Eu fiz a análise do sistema de negociação de penas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, e a base filosófica. A base filosófica eu não vou falar aqui nessa palestra, porque demoraria muito, nós temos um limite aí de 40 minutos, 1 hora. Então, eu vou falar o que é mais importante na minha concepção para a aplicação prática disso, para caso os colegas enfrentem isso, ou problemas que podem já acontecem, como solucionar na prática, e quem eventualmente estiver fazendo concurso aqui, né, eu vou dar as linhas básicas que pode ser interessante. Então, o que eu já posso adiantar é que já está havendo negociação de penas na prática, em vários estados. Eu já recebi várias ligações de colegas com problemas graves no campo da negociação de penas em outros estados. Em São Paulo, não enfrentei nenhum problema grave, mas em outros estados. Então, são situações que a doutrina é curtíssima, né? O Código de Processo Penal teve a alteração, que é o artigo 28A, que colocou lá o acordo de não persecução penal, mas se a gente pegar a boa doutrina, os bons livros, eles basicamente não saem muito da lei, porque o sistema é novo. Então, infinitos problemas práticos não são tratados em nenhuma doutrina, e aqui a gente vai tentar refletir sobre eles, tá bom? Então, tá aqui o índice, doutora, se a senhora... Desculpa, qual que é o seu nome mesmo? É Aline, né? Isso. Tá bom, Aline, então se você puder ir passando. Então, a gente, isso vem dos Estados Unidos, o Due Process Model é o processo de julgamento normal, que eles chamam do trial, né, do julgamento, que é o que nós temos aqui, invariavelmente, o começo, meio e fim, até o trânsito em julgado. E o plea bargain é o sistema de negociação, tá? Primeiro lugar, quem tiver a oportunidade de pegar qualquer livro americano, ou inglês, ou europeu, especialmente americano ou inglês, o que tem aqui, né? Às vezes não traduzidos, mas tem. Então, a primeira reflexão importante, a gente tem que ter claro a diferença do Ministério Público no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não é uma opção, né? Eles são obrigados, tem um crime, eles são obrigados a denunciar, salvo exceções, muitas exceções. Nos Estados Unidos, não, o princípio da oportunidade. Então, eles fazem uma análise não só jurídica, como política, se vale a pena entrar ou não. Eles têm um Ministério Público lá, eles são eleitos, eles têm uma verba específica de gabinete, então eles têm um aspecto muito mais privado, né, como se fosse um escritório mesmo, do que no Brasil. Tá? Então, é importante a gente não trazer o sistema americano para cá, porque as instituições são completamente diferentes. Tá? Então, fica de alerta. Para alguém pegar um artigo ou alguma coisa falando sobre plea bargain americano, tem que ter a compreensão que o sistema brasileiro é completamente diferente, porque a nossa história é outra e as instituições são outras. Tá? Pode passar, doutora. Então, lá nos Estados Unidos... Tá bom, pode voltar. Tá bom. Lá nos Estados Unidos, eles dividem, né? Tem vários tipos de negociação. Alguns são toleráveis no Brasil e outros são intoleráveis no Brasil, porque até inconstitucionais, mas na prática está ocorrendo. Então, se alguém enfrentar isso, tem que ter clareza para fazer a defesa do cliente, senão o processo penal traça caminhos muito negativos. O charge bargaining é um sistema que o órgão de acusação
ele pode mudar a tipificação do crime. Então, ele pode ameaçar a pessoa e falar, olha, caso você não aceite o acordo, o que eu estou chamando de homicídio, eu vou colocar como latrocínio e a pena é maior. Isso acontece lá com imensa frequência, Aqui também ocorre. Nós vamos chegar a qual que é o problema disso. A sentence bargaining e a sentença, o resultado final disso, esses dois últimos merecem muita atenção. Nolo contendere please. Isso é o seguinte, o réu, ele negocia sem assumir a culpa. Ele não fala que ele é culpado, nem que ele é inocente, ele não fala isso, só que ele aceita uma pena negociada. E esse Alford Please, Alford é o nome da pessoa, né, do caso Paradigma. Isso sim é intolerável no Brasil, porque é o caso que a pessoa se diz inocente, ela se considera inocente, se declara inocente, mas mesmo assim aceita a pena negociada, a pena proposta pelo órgão de acusação. Isso no Brasil a gente não pode tolerar, tá? Pelas razões que veremos mais à frente. Tá ótimo. Esse overcharge, só vou colocar alguns conceitos para depois a gente fazer uma reflexão sobre eles. O que acontece, nós vimos isso na Lava Jato de forma expressa, não é nenhuma acusação, né? Isso aconteceu de forma expressa, deu em todos os jornais e são dados documentados. Algumas situações de negociação completamente trazidas do sistema privado. Então, se eu estou negociando, eu sou um diretor comercial, né, de uma empresa, eu estou negociando a aquisição de remédio, de alguma coisa. Não, o sistema técnico de negociação pode envolver, diminui, você começa, a minha meta é pagar R$10 por produto. Então, eu começo com R$15 para chegar nos 10 que eu quero. Isso é uma negociação normal, acontece. No direito penal e processo penal, isso é intolerável. O que pode acontecer? O órgão de acusação tem interesse, na visão dele, a pessoa merece, digamos, 5 anos de pena. Então, se tivesse um processo normal, o Ministério Público ia defender 5 anos de pena. Para a negociação, ele começa pedindo 10 anos para fechar a negociação em 5. Isso é um problema muito grave. E com isso, o que pode acontecer também, e acontece com frequência? Ele, na negociação, fala, olha, caso você não aceite, eu vou incluir, não é que eu vou mudar a tipificação, eu vou incluir o crime XYZ. Então, a pessoa está sendo acusada por corrupção. Mas se você não aceitar esse acordo, eu vou incluir formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Isso também não é tolerável, por razões que veremos mais à frente. Esse overcharged é a possibilidade de majorar a acusação caso não haja o acordo. Tá? Isso é um problema que tem com frequência nos Estados Unidos. Esse liquor case, imagina só, foi no começo do século XIX isso. No começo do século XIX. Eu vou resumir, porque aqui começou a negociação de pena. Nesse caso, aqui inicia-se no mundo o sistema atual de negociação de penas. Alguns estados dos Estados Unidos era proibido vender bebida, ou tinha que ter uma licença, não era proibido, desculpa, tinha que ter uma licença especial para vender bebidas. Quem não tivesse essa licença era considerado um crime lá. Tá? Agora, na prática, nunca houvera uma condenação por esse crime, seja porque era uma tolice, uma bobagem, acabava dando uma multa, e as pessoas não eram condenadas, ou porque a polícia fazia vista grossa e tal, mas estava na lei. O que aconteceu? Pegaram um sujeito que estava sem a licença e imputaram ele um cipoal de crimes, alguns que claramente ele não cometeu. Depois, os americanos fazendo isso está no livro do George Fisher, fazendo uma análise, eles provam por A mais B que algumas acusações não tinha nenhuma base prática para isso. Então, eles pegaram esse senhor, uma pena que era, digamos, eu não lembro se era isso, mas dias ou semanas que ele ficaria preso, eles colocaram vários crimes que a pessoa ficaria anos presa e forçaram ele a fazer um acordo. Ou seja, então eles aumentaram a acusação do que se fosse uma acusação normal, seria X. Eles colocaram X, Y e Z. Eles expandiram a acusação para forçá-lo a aceitar um acordo com a pena que seria a pena de um processo normal. Ou seja, o acordo não trouxe para ele nenhuma vantagem. Né? Aqui começou, então,
nessa época, quem fazia os acordos era o Ministério Público de lá, direto com a parte, não passava pelo Poder Judiciário. E a partir de então, 50 anos depois, né, passou-se a exigir a homologação judicial. Isso inibe algumas situações como essa, só que mais, segundo George Fisher, e isso eu acho muito interessante, porque o Poder Judiciário fez uma grande pressão para alterar a lei e exigir que o Judiciário homologasse, né, ou não os acordos. Segundo George Fisher, foi uma questão de poder, foi uma briga de poder. O Ministério Público fazendo um acordo direto, sem passar pelo Judiciário, o Judiciário perdia o poder de decisão sobre centenas e milhares de casos, né? E isso arvorava o Ministério Público de um poder de decisão, de arquivar ou não, de homologar ou não, de fazer ou não um acordo. Então, por uma questão complexa, que o George Fisher ele se alonga bastante nisso, os juízes, né, os tribunais, fizeram uma pressão política para que passasse pelo Poder Judiciário. Isso é a visão do George Fisher, que é a maior autoridade nesse tema dos Estados Unidos. Tá? Chama Plea Bargain Triumph, o livro dele. É difícil de achar, mas a gente acha esse livro. Tá? Não tem traduzido para o português ainda. Então, na verdade, o sistema de homologação judicial veio por questões políticas. À época, o Ministério Público recebia muito, muito pior do que o Poder Judiciário nos Estados Unidos, isso. Muito, muito pior. O volume de trabalho era muito, muito maior. Por isso que os promotores inventaram, sem lei, sem nada, esse sistema de fazer acordo. Porque era um volume que eles conseguiam dar conta, sem uma estrutura, com uma remuneração baixa, então eles começaram a fazer esse acordo por um completo pragmatismo. A base filosófica era um pragmatismo mesmo, né? E, na verdade, os tribunais tinham uma grande estrutura, tinham uma remuneração maior, eles conseguiam julgar sem o menor problema. Mas, mesmo assim, eles conseguiram que passasse pelo crivo do judiciário. Tá? Pode passar, doutora. Então, lá nos Estados Unidos, o sistema legal lá é muito diferente do nosso. As leis são menos detalhadas que nós, e a jurisprudência tem um peso muito grande, né? A jurisprudência traça os critérios, né? Essa Federal Rule número 11 é o que traça a regra geral nos Estados Unidos do sistema de negociação de penas, tá? E traça critérios mínimos que são delimitados pelos estados e pelos tribunais, né? Cada tribunal estadual. Então, eles chegaram a uma conclusão que, antes de começar a negociação, tem que ter uma base, assim, isso também em razão do caso lá do Alford, né? Antes de começar uma negociação, tem que ter uma base fática dos crimes. Então, você não pode imputar um crime sem qualquer base fática. Eles exigem isso lá, uma base fática, né? O que aqui seria feito no inquérito policial, porque é antes do processo, né? Daí, digamos, o que é a base fática? A base fática é o que tiver feito até aquele momento do processo, incluindo-se a declaração do acusado, tá? Então, lá, eles repudiam uma acusação sem qualquer base fática, sem qualquer indício, sem nada. Por quê? Isso é utilizado para majorar as acusações e fazer acordo no crime que seria mesmo condenado. Tá? Então, isso já foi positivado nos Estados Unidos como algo importante, a base fática do crime. Tá? Pode passar, doutora. Outra exigência dessa mesma regra número 11 é a voluntariedade. O que é óbvio, né? Até no direito privado, né, para você fazer um acordo, tem que ser voluntário, você tem que ter uma posição livre. Isso foi feito nesse caso Boykin versus Alabama. Também eu não vou entrar nesse caso, mas tem também no livro do George Fisher, que eles chegaram a essa conclusão que é necessária a voluntariedade e, nesse caso, eles delimitaram o que é voluntariedade. Para eles, uma pessoa sendo acusada a pena de morte, se ela aceitar fazer um acordo, esse acordo é voluntário. Para eles é um tema importante isso. Não importa a gravidade da pena, até mesmo a pena de morte. O acordo será voluntário, tá? Delimitando-se o chamado teste subjetivo e o teste objetivo. O teste subjetivo é a condição mental da pessoa, se ela tem condição mental rígida, e o teste objetivo são a valoração das circunstâncias de fato, que é aquela base probatória mínima, que seja de indícios. Tá? Isso tudo no Brasil, nós não podemos deixar de incluir essa análise nos casos que a gente pegar. Ou seja, a acusação,
ela tem que ter base no inquérito policial, ela tem que ter base probatória. Então, não se faz um acordo de não persecução penal com acusações sem nenhuma base. Sem nenhuma base. Tá? Então, a primeira coisa é excluir o que não tem base, para evitar esse problema grave de acusações excessivas como técnica de negociação para você negociar naquilo que seria mesmo. Ou seja, eu quero 10 anos, eu acuso para 20, para fechar um acordo em 10. Isso é intolerável. Então, o advogado, o defensor público, o próprio juiz que vai homologar, tem que ter isso muito claro. Isso não está exatamente na lei, tá? Mas é uma experiência que os Estados Unidos têm há 200 anos. Né? Esse negócio é do século XIX. É uma experiência de 100 e poucos anos, mais de 200 anos, e o Brasil não pode passar ao largo disso. Na doutrina não se vê muito falar dessa temática de acusações excessivas, acusações forçadas, acusações, no caso Alford, existiam acusações que a jurisprudência claramente absolveria a pessoa, e eles estavam forçando essa acusação. Então, digamos, não para a prova de concurso, você não fala o que está na lei, o que não está na doutrina mais popular. Mas num caso prático, qualquer um de nós aqui enfrentando, a gente não pode deixar de fazer essa análise. Qual acusação ali tem base probatória e qual acusação pode estar sendo forçada, como técnica de negociação. Tá bom? Isso é muito importante. Pode passar, doutora. Pode passar. Sabe que nesse caso, um dos casos desses que basearam essa jurisprudência americana da voluntariedade, veja só que situação que aconteceu. Eles prenderam um sujeito por corrupção. Eu acho que nesse caso, Pollard, se eu não me engano. Prenderam-no por corrupção. Tá? E há poucos anos, ou meses antes, ele havia sido vítima de um sequestro. Né? Nada a ver com a corrupção dele, ou sim ou não, mas não importa. Ele foi vítima de um sequestro e o sequestrador foi localizado, condenado e preso. E eles colocaram esse Pollard na mesma cela do sujeito que sequestrou e agrediu ele. E depois foram fazer um acordo, ou seja, ele com uma pessoa violenta que ele foi vítima, colocam na mesma cela e depois pegam ele e fazem uma proposta de acordo. É um absurdo, mas eles consideraram que é legal. No caso lá, eles consideraram que isso é legal e estava dentro da lei. Então, veja só como os americanos, eles levam o conceito de voluntariedade ao limite semântico, né? Ao limite. Aqui no Brasil, eu torço e espero que a doutrina e a jurisprudência sejam mais sensatas quanto à voluntariedade. Um caso como esse aqui, acho que não seria tolerável. Tá? Pode passar também, doutora. E aqui vai um tema interessante também. Então, veja, por que isso começou nos Estados Unidos? Porque o sistema de negociação começou lá no século XIX, nos Estados Unidos. Como foi dito, o órgão de acusação ele era extremamente mal remunerado e mal estruturado. Então, o volume de trabalho deles era muito, muito superior ao que era humanamente possível. Então, eles fizeram esse sistema de acusação para terminar o processo logo, diminuir o volume e conseguir dar vazão às obrigações, né, do órgão de acusação. Então, o que a gente conclui? O tempo do processo e o volume de trabalho de um processo era superior ao que eles poderiam produzir. Tá? E isso depois, eu vou falar mais na frente, mas na Alemanha com certeza, na França com certeza, e alguns países da Europa, na Alemanha com certeza, expressamente os comentadores da Alemanha explicam isso, eles chegaram a uma conclusão que quanto maior é o rito processual, quanto mais longo, mais rápido eles fazem a negociação. Ou seja, um processo que demora 1 ano, eles denunciam e fazem o processo, vai para julgamento. Conforme o processo foi se alongando, seja pelo sistema acusatório, seja pelo volume de garantias, né, que a civilização foi criando, sistema de garantias importantes, né, audiências, etc., várias peças, defesas. Então, de 1 ano passa para 2, para 3, recursos. Conforme vai se alongando, os países vão criando sistemas de negociação. Então, essa análise é do George Fisher e é dos alemães também. Tá? E aqui no Brasil não é diferente. Vejam só,
o processo aqui pode demorar décadas, um processo criminal, pode demorar anos ou décadas. Recentemente fizeram o juízo da garantia, o que é importante, eu sou completamente a favor, que é a base do sistema acusatório. Mas, assim, é uma fase a mais, né? Um processo que vai demorar 8 recursos, um processo pode chegar a ter umas dezenas de recursos. Criou-se aí mais essa fase, não é uma fase, mas essa diferenciação entre o juiz de garantia e o juiz que vai julgar. E, paralelamente a esse volume de garantias, conforme o processo vai se alongando, se torna inevitável, é como se fosse um atalho para acabar com o processo logo, porque o quadro processual no Brasil é o seguinte: não tem nenhum país no mundo que gaste em relação ao PIB uma proporção maior que o Brasil para o sistema processual. Não tem, eu não vou lembrar de cor, mas seja na média da América Latina, seja na Europa, a gente chega a gastar 10 vezes mais, né, dependendo do país, do que se gasta na média do mundo, né? Muitas vezes mais. Ou seja, o gasto com o sistema processual é muito grande, mas é muito grande, é colossal, é colossal. Se você pegar os promotores de justiça, eles estão, assim, além do limite que eles conseguem, assim, estão, acreditem ou não, mas o volume de trabalho deles é quase sobre-humano em algumas promotorias, muito excessivo, varas com 20, 25 mil processos. Na Alemanha, acho que não é um quinto disso, tem vara com 2 mil processos. Aqui, 2 mil processos não é nada, é 20 mil, 20 e poucos mil processos. Ou seja, os juízes também assoberbados, com um gasto colossal. Para a gente conseguir fazer uma estrutura para o Poder Judiciário e Ministério Público, teria que aumentar ainda o gasto. Que num país de terceiro mundo, que mal se paga a educação e a saúde, não sei se é sensato. Então, o processo não acaba nunca, é longuíssimo e caro, e fizeram esse sistema de negociação que chegou aqui que nem uma bomba nos últimos anos. A gente sem nenhuma história disso, uma experiência nesse sentido, mas nós vamos ter que nos adaptar. Tá? Então, o George Fisher, que é um livro que vale a pena ser lido, que é um grande crítico desse sistema, por vícios do sistema americano, pessoas inocentes que aceitam acordo porque elas acham que vão ser condenadas, especialmente afrodescendentes. Está dando um problema grave. A pessoa não confia no sistema. Ela, inocente, acha que será condenada, ela fala, bom, estou me acusando de 10 anos, me ofereceram 2, eu vou aceitar 2. Porque mesmo inocente, não, a pessoa acha que... Então, é um problema grave lá, acusações excessivas, etc. Então, ele é um crítico muito ferrenho desse sistema. E ele fala algumas coisas básicas, né? Que são as críticas das acusações excessivas e acusações sem indício prévio. Tá? Ele fala que o problema lá é esse. Na Inglaterra, os autores fazem a mesma crítica. Lá, o problema maior lá, pelo menos que eu li no artigo, é a questão dos afrodescendentes, porque eles não acreditam no sistema judicial, eles aceitam muito acordo, eles aceitam acordo, a estatística interessante é essa. O afrodescendente inglês aceita mais acordo de não persecução, né, do que o branco inglês. E a conclusão é essa, porque o branco confia no sistema e acha que ele, inocente, será inocentado, enquanto o afrodescendente não. Ele não confia, mesmo se ele não fez nada, ele acaba aceitando um acordo. Análise. Então, são problemas graves que nós vamos ter que enfrentar. Pode passar, doutora. Então, passamos agora para a Europa. Tá? Na Europa, isso chegou depois dos Estados Unidos, mas chegou muito forte, já desde os anos 70. E o caso mais peculiar é o da Alemanha, eu vou falar mais para frente. Tá? Então, já nos anos 80, essa reunião de Helsinki, sucedida por outras reuniões, né, por recomendações, os ministros lá da Europa, dos países europeus, concordaram e recomendaram que os países adotassem o sistema de negociação como forma de diminuir gasto nos anos 80 foi os chamados anos perdidos, o mundo estava em crise. Né? É uma forma de diminuir gasto com o sistema judicial e aplicar em outras coisas, né? Lá foi a época das sociais-democracias, etc. e tal. E uma forma de se resolver problemas de forma mais séria. E aqui é muito comum nos meus escritórios, muitas vezes eu falo para o cliente, olha, você vai sofrer mais durante o processo do que na eventual pena, porque a pessoa vai ficar 1, 2, 3 anos com o processo sem dormir, tomando tarja preta, vivendo no inferno, e muitas vezes
a sentença ou é absolvição ou é uma pena pecuniária, quase sempre é isso. Então, a pessoa sofre mais durante o processo. Então, é razoável, né, que os ministros pensem, falam, olha, esses processos que demoram 10 anos, as pessoas ficam sofrendo, para, ao final, ser condenado a pagamento pecuniário, alguma coisa mínima, isso quando não é prescrito. Então, eles sugeriram fortemente esse sistema lá. Pode passar, doutora. Pode passar. Nessa reunião, eles tiveram alguns critérios, e no mesmo ano, né, o Comitê de Ministros da Europa não só recomendaram esse sistema de negociação, como traçaram já alguns paradigmas, digamos, um modelo legislativo para que os países europeus seguissem dentro do limite do que era possível seguir. Tá bom? Pode passar, doutora. Aqui. Tá bom. Então, primeiro, o Tribunal Europeu considerou que primeiro que isso não viola as normas internacionais, né? O sistema de negociação. Tá? Então, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos não se opõe ao sistema de negociação. Eu falei errado. O sujeito que foi preso junto com o seu algoz, com o seu sequestrador, foi desse caso aqui, né? Nashville versus Georgia. Tá? E eles não trataram desse absurdo que foi, mas eles consideraram que, regra geral, o sistema de negociação de penas não atenta contra direito processual, direito humano reconhecido, tá bom? Tanto contra os Estados Unidos, então a Europa, como regra geral, eles aceitam isso, o país que resolve, na verdade, todos os países lá têm. Pode passar, doutora. Isso aqui é uma tabela que eu peguei do Conjur, tá? Que é a diferenciação entre transação, suspensão e o acordo de não persecução. Uma tabela está disponibilizada, ela tem no Conjur também, tá? Quem quiser dar uma olhada, vale a pena isso, tá bom? Pode passar. E aqui entramos já na lei, tá? Na lei. Doutora, se a senhora puder, Aline, puder aumentar um pouquinho o quadro, não sei se é possível. Se for possível, ótimo. Então, tá ótimo, perfeito. Então, antes de entrar no sistema, na alteração legislativa recente do artigo 28A do Código de Processo Penal, eu vou falar rapidamente como isso aconteceu na Alemanha. Tá? A Alemanha, a gente sabe, o sistema processual lá, o sistema jurídico, é quase um modelo, um paradigma para o Brasil. Né? Tudo aqui é copiado dos alemães. Né? O direito penal, então, quase 100%. Teoria finalista, todas as teorias, né? Teoria do domínio do fato, teoria tripartite, todas as teorias, elas são emprestadas da Alemanha, no direito no geral, mas no direito penal 100%, e por vários motivos, né? O sistema alemão, ele é filosoficamente fundamentado com muita força, né? Ele tem uma base metafísica kantiana. Então, quando eu falo uma base metafísica, né? O Kant e o seu posterior Hegel, todos que seguiram, né, Schopenhauer, todos que seguiram aí no vácuo do Kant, como todo filósofo moderno e metafísico, ele achava que ele, refletindo com a mente dele sozinho, ele poderia chegar a alguma verdade, ou algum critério. Na verdade, ele queria chegar a critérios para se atingir a verdade. O Kant, todos os filósofos modernos queriam isso. Então, ele individualmente ia refletindo, ia fazendo aquelas densas teorias, né? Teoria pura do direito, desculpa, do Kelsen. Mas a crítica da razão pura, no qual o direito tomou muitas coisas emprestadas. Então, tem uma base filosófica fortíssima, e metafísica. Né? A metafísica, né, é além da física. Então, metafísica é o que não está no mundo empírico, né? E está na nossa cabeça. Então, quando a gente pega situações como o homem médio, né, que tem o direito penal se vale da figura do homem médio, antigamente tinha mulher honesta, várias figuras, sabe? O homem médio não existe no mundo real, só na nossa imaginação. Né? Outro caso, né? O bem jurídico, que é tão importante para o direito penal. Então, o homicida foi condenado. Né? Então, qual que é o bem jurídico protegido? A vida. Tá? Mas eu falo, qual vida foi protegida? Uma vida foi perdida, ele matou. Então, qual vida é protegida com a prisão desse homicida? Então, é a vida do ponto de vista metafísico, a vida abstrata. Não é de nenhuma pessoa concreta. Né? Você não pode falar, mas a vida de alguém
que ele pode vir a matar. No direito penal, a gente repudia condenação por fato posterior. Isso não existe. A gente só trabalha com fato já ocorrido. Então, na verdade, essa coisa do bem jurídico, do homem médio, são conceitos de base puramente metafísica, né? E é coerente com essa base alemã. Só que vejam só, nós outros, que os alemães também, há poucas décadas, o órgão de acusação do Ministério Público começou a fazer acordos sem base legal, mas assim, de forma expressa e aberta. Artigos foram escritos sobre isso. Não havia uma lei. E eles faziam acordo. Por quê? Porque eles estavam assoberbados de trabalho, porque eles não tinham condição de lidar com o volume de trabalho. Mesmo problema dos Estados Unidos. E começaram a fazer acordo. Aqui no Brasil, muito raramente, mas isso a verdade é que acontece, né? No júri já aconteceu de ter acordos informais, né? Falar, olha, você tira essa qualificadora, eu tiro a qualificadora, o réu confessa e tal. Isso tem, isso não, a gente não pode fechar os olhos para fatos que existem, né? No estudo dogmático e científico, a gente tem que ter os dois pés no chão, senão a gente começa a viajar nesse mundo metafísico que não é o real, né? Então, os alemães, assim, o berço do direito penal, o berço desse direito penal filosófico, eles começaram a fazer acordo. Então, muito antes do processo, falaram, tá aqui, faço um acordo, a defesa, olha, para mim tá ótimo, para o meu cliente, a defesa já sabe que ele seria condenado, para o meu cliente é ótimo isso. Negócio fechado. E nem passava para o judiciário. Isso causou um constrangimento nos alemães, né? E os alemães são famosos por terem a disciplina, etc. e tal, né? Disciplina jurídica. E eles fizeram uma lei, né? Há poucos anos atrás, fizeram uma lei para regulamentar o sistema de acordos, que era informal, e era um constrangimento para a tradição germânica, né? A França fez um sistema de negociação recente também, Portugal já tinha, a Espanha também já tinha. Então, os principais países que nós bebemos na fonte, né, na Alemanha, a Espanha, a França em menor grau, mas também, todos eles têm um sistema e é muito parecido com o brasileiro, não vou entrar em cada um deles, mas a maior parte tem os 4 anos, tem a mesma base, com certeza, quando fizeram a lei, estudaram as legislações estrangeiras e viram como que é. Então, só para ver como isso anda na Europa. Isso na Europa, assim, passou como um caminhão em toda a dogmática penal. Tá? E qual é o problema? O segundo problema disso? Nós todos aqui, aplicadores, estudantes do direito, nós temos... O que não falta para a gente é estudar a teoria do direito, né? Então, os livros, né, a parte geral, 1000 folhas, 800 folhas, a gente só estuda a teoria da pena, teoria do crime, teoria tripartite, culpabilidade, aquelas 1000 teorias. Com a negociação de pena, a gente corta e não passa por essa discussão, né? E esse é um grande problema, porque todo o cipoal garantista que a sociedade, que a civilização criou, né, na Europa, nos Estados Unidos, as garantias enfim, em relação ao que estão dentro da culpabilidade, que estão dentro da tipicidade, garantias, né, do indivíduo contra o Estado acusador, contra o Estado que julga, elas não se aplicam dessa forma no sistema de negociação, porque você nem chega no processo. Esse é o problema. Então, o Brasil é carente de uma teoria geral de negociação de penas, né, com princípios, porque os princípios do direito penal, eles são voltados à aplicação no bojo de um processo, né, no bojo de um processo, no bojo da dialética processual, do contraditório. E a negociação é outro quadro, é outro mundo, é completamente diferente. Então, nos próximos anos ou décadas, a doutrina, todos nós outros, teremos que criar uma teoria geral de negociação, com princípios próprios, né, com garantias próprias, para isso não virar o caos absoluto, né? Ou seja, desde o Marquês de Cesare Bonessano, o Marquês de Beccaria, a gente conseguiu ir criando sistemas civilizados de aplicação de pena, e tudo isso agora vai para a gaveta e a gente faz uma negociação com acusação excessiva, sem garantia nenhuma, com o réu muitas vezes acuado, falando, meu Deus, estão dizendo que eu vou ser preso por 20 anos, né? Mas eu não fiz nada, não fiz nada tão grave. Então, vai ser fundamental a doutrina criar uma teoria geral que não tem, absolutamente não tem, né? Os livros de processo penal, em direito penal nem se fala nisso, mas em processo penal, eles falam a lei, falam como se aplica, mas não tem uma teoria, um embasamento filosófico sobre isso. Tá? Eles não falam essa história, tal. Então,
todos nós temos que estar atentos para isso. Tá? Então, o artigo 28A, que foi a alteração recente e revolucionária em 2019, eles criaram pela primeira vez esse acordo de não persecução. Não é o primeiro sistema de negociação de penas no Brasil, porque já existia a transação penal, que é um acordo muito singelo, e na prática não é acordo, porque o Ministério Público faz uma proposta, a pessoa aceita ou não, não tem uma negociação propriamente dita de penas, nunca teve. E o perigo é que esse acordo de não persecução penal se torne uma coisa burocrática e igual, ou seja, o aplicador do direito tem que ter claro, olha, em vez de enfrentar um processo que vai demorar 8 anos, eu vou resolver ele em 3 meses. Então, eu vou, sabe, vamos, em vez de gastar 8 anos nisso, que se contar os 8 anos, às vezes ninguém lê o processo, infelizmente o quadro é esse, vamos mergulhar com seriedade, olhar esse processo e resolver ele, do que começar a fazer proposta formal e burocrática para a pessoa aceitar ou não. Então, vou falar depois um caso concreto que me chegou, esse caso, eu não peguei, não foi no estado de São Paulo, um estado bem longe de São Paulo, inclusive, que é o seguinte, me ligou esse advogado e falou, doutor, um médico lá utilizou, sem querer, o talonário, né, o papel da faculdade que ele trabalha, mas ele foi privado, ele tinha uma clínica privada e, sem querer, em vez de pegar o papel dele, com o logo dele, ele pegou o da faculdade. E as pessoas começaram a achar que ele estava cobrando pelo SUS, que ele estava atendendo pelo SUS a pessoa e cobrando o que seria um crime. Mas não, era completamente privado. Mas o que aconteceu? O Ministério Público fez um acordo pelo valor do papel. Eles consideraram que aquilo, que o papel tinha valor, que o papel tinha um valor econômico, e fizeram o fato é atípico, a jurisprudência unânime fala que o fato é atípico, uma folha de papel não tem valor jurídico. Mas eles propuseram que ele se afastasse da faculdade, ficasse X anos sem poder atuar pelo SUS, por causa do valor, do que ele teria desviado, né, o peculato desvio, o peculato furto, eu não sei, de uma folha de papel. Com certeza o promotor de justiça não viu o caso, ele não viu com clareza, ele achou que a pessoa estava cobrando pelo SUS, mas o quadro não era esse. Então, teve que entrar com habeas corpus para trancar o inquérito policial. E são casos que a gente pode enfrentar, né? A pessoa sendo acusada por um crime, assim, estapafúrdio, às vezes não é por mal que a pessoa faz. O promotor está assoberbado, ele não tem condição de ler ou passou batido. Só que se ninguém analisar isso, vai passar e a pessoa pode ser prejudicada. Tá? Então, voltando assim, para encerrar, né, o acordo de não persecução, eu não vou ficar lendo a lei e tal, é importante que se diga que o núcleo ali é a pena mínima inferior a 4 anos. Né? Não se fala em pena máxima, se fala em pena mínima. Então, é muito, assim, a maior parte dos crimes incide no acordo de não persecução. Os requisitos são cumulativos ou alternativos, então não necessariamente o Ministério Público pode exigir todas as obrigações, né, os ônus pelo acusado, ele pode escolher um ou outro, e aí que cai a negociação. O certo era ter um momento para se negociar, né? A pessoa fazer uma proposta, fazer uma reflexão conjunta. Né? Algumas hipóteses de vedação, e a que mais merece atenção, os casos de violência doméstica. Né? Violência doméstica, a lei vedou isso aí, a lei vedou, que é exatamente no inciso 4, tá? E alguns casos que vale a pena a leitura, né? O caso do reincidente, etc. e tal, eu não vou entrar nessas minúcias, vale a pena a leitura do artigo, não vou ler. E só para finalizar, né? Depois eu vou disponibilizar a minha tese de mestrado, que foi exatamente sobre isso. O Johann Habermas é um filósofo alemão também, né? Filósofo da linguagem, e eu achei em uma obra dele que ele fala sobre os critérios para se ter um acordo válido. Ele não está falando de direito, muito menos de direito penal. Ele está falando de um acordo social, um acordo de vontades entre a sociedade. Uma questão política, na verdade, que ele está falando. Mas dá com tranquilidade para tomar emprestada essa base filosófica do Habermas como critério mínimo, né, de embasamento doutrinário para esse acordo de não persecução. Então, se a doutora puder aumentar só um pouquinho assim, essa última, tá bom, tá ótimo.
Então, o que o Habermas ele fala para acordos políticos complexos? Quais são os critérios para um acordo válido? Porque existe um acordo válido e um acordo inválido. Se 51% das pessoas concordarem e extinguir 49 ou extinguir alguma minoria, isso não é um acordo válido, não é uma coisa razoável, né? Então, em primeiro lugar, o Habermas ele fala claro: a nossa opinião, ela tem lastro na nossa história de vida, no nosso círculo social, e não adianta querer fugir disso. Nós somos escravos do nosso meio econômico social. É assim que é. Então, para ter um acordo válido, você tem que ter essa compreensão e compreender que muitas vezes a outra pessoa tem uma história de vida completamente diferente da sua, né? Então, você pega uma pessoa pobre da favela que cometeu um roubo. A linguagem dele é diferente, os valores dele são diferentes, é completamente diferente do nosso. E eu não posso considerar o meu superior ao dele, né? Então, você tem que ter essa compreensão, capacidade de empatia com o outro, compreender que a história de vida dele é outra, assunção de papéis, você tem que saber se pôr na posição dele, né? Entender a vida dele, o que tornou ele a fazer esse tipo de coisa, né? Inclusão de todos os afetados. Esse é um problema maior, né? Hoje, o sistema de trial, de julgamento, quem decide é o juiz. O Ministério Público, a outra parte, lógico que eles podem dar argumento, mas eles não integram a decisão. A decisão é exclusivamente do juiz. Nesse caso, todos os afetados devem participar desse diálogo. Vítima, réu, Ministério Público. Caso algum crime que atente, né, com bens abstratos, com bens coletivos, organizações que representam esses bens, seja do consumidor, do meio ambiente, ou sei lá. Então, todas as pessoas que vão ser afetadas por esse julgamento, por essa condenação, elas têm que integrar essa negociação. Isso é importante, né? A ausência de coerção, é claro, né? Isso já se fala na voluntariedade, não restrição de tópico. Isso incide mais em questões políticas, né? Não incide tanto, assim, no que diz respeito à negociação de penas, e reversibilidade dos resultados. Aqui, por sorte, nós não temos pena de morte, então o resultado é sempre reversível, salvo depois que a pessoa cumpriu a pena. A pessoa ficou 2, 3 anos presa, descobriu que não era ela. Isso é irreversível, né? Então, na verdade, as penas devem, dentro do possível, priorizar penas que são reversíveis. Por exemplo, a pena pecuniária é reversível, né? Então, rapidamente eu passei. A minha dissertação tem 3 meses, eu vou disponibilizar ela, quem quiser eu ponho nas mídias sociais, etc. e tal. Tá aqui as minhas mídias sociais, né? Fred Balsalobre, né, Frederico? E direito penal com underlines, e depois de cada palavra, eu vou disponibilizar, porque tem um sistema da biblioteca da PUC lá, tem umas regras, mas assim que possível esse ano ainda disponibilizo. Quem tiver interesse de ler, vale a leitura, não é muito longa, uma tese de 150 folhas. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Eu acho que deu 1 hora redonda aí, tá ótimo. Doutora Adriana, fala ou quer que eu falo, doutora? Eu vou pedir para o doutor ver as perguntas, né? Quem quiser fazer as perguntas, doutor, mas pode tocar aí, doutor Rogério, eu estou aqui acompanhando. Tá joia. Mas Primeiro, pode tocar aí. eu queria parabenizar o doutor Frederico Balsalobre pela brilhante palestra, um tema realmente novo, muito atual, e a gente pôde perceber a paixão com que o doutor trata do tema, que foi, acho que, tese de mestrado que o senhor comentou com a gente, né? E um profundo conhecedor do tema. Então, eu queria parabenizá-lo, dizer que foi uma palestra muito didática e que eu tenho certeza que acrescentou a todos nós advogamos que advogamos na área criminal. Muito obrigado, doutor Frederico. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu tenho algumas, né, mas por dever de educação, vou passar primeiro aos participantes e depois eu formulo as minhas. Alguém gostaria de perguntar? Doutor Frederico, eu tenho uma questão. Escutam bem? Tudo bem, estou ouvindo, está ótimo. Boa noite, doutor Frederico. Parabéns pela palestra. Realmente um assunto interessante e que na atuação diária
para mim deu uma congelada, doutor Wilson. Não sei se isso foi só para mim. Congelou também, para mim está congelado. Acho que foi a internet dele mesmo. Acho que retornou, doutor Wilson. Voltou ao normal, doutor Wilson. Voltou ao normal. Pronto? Pronto. Melhorou? Estou vendo bem. Tá. Bom, a minha pergunta é mais no sentido do MP mesmo. O que eu tenho percebido, doutor, em algumas atuações, minhas atuações mesmo, é que em algumas situações o próprio MP, na verdade, ele utiliza como a falta de confissão como se fosse na verdade, ele utiliza a confissão em sede policial como se fosse um pressuposto para eventual acordo. E aí isso acaba desvirtuando, né, até a questão, né, da pessoa sair da delegacia com uma confissão e eventualmente ficar adstrita a isso para receber um eventual acordo. E mesmo quando a gente pede que seja remetido para o órgão superior, a gente acaba também tendo a manutenção disso, né? Como se o MP não tivesse essa obrigação tanto de intimar para eventual confissão, quanto como se fosse uma obrigação somente da pessoa, porque muitas vezes o processo ele já chega na gente depois da denúncia, né? Não é sempre que a gente consegue pegar o processo ou no flagrante acompanhar, ou então um pouquinho antes. Então, muitas vezes já chega nesse período, já tem ali uma denúncia, e aí eu, inclusive, fico enrolando, alguns subindo com recurso para tentar exatamente demonstrar que a gente não pode aceitar essa imposição, né, de que o cliente, é como se o cliente soubesse, ele tivesse que ser avisado na delegacia e falar, se você não der uma mínima ajuda, você não vai ter nenhum benefício. Então, exposto isso, né, na sua atuação diária, o que você tem presenciado, e é claro, talvez não tenha um método mágico de burlar, mas é mesmo um compartilhamento de experiência. Essa é a minha questão, e, de novo, parabéns pela palestra. Eu agradeço muito, doutor Wilson, agradeço a gentileza, muito obrigado. Então, essa é uma das situações mais importantes que tem. Eu passei batido, mas, na verdade, é um tema mais aprofundado, que eu falei da questão da base probatória, né, nos Estados Unidos. Então, lá, essa rule número 11, né, a regra processual 11 deles, lá diz que eles podem utilizar a confissão, né, como parte da base probatória, mas eles deixam claro isso lá, na mesma regra, que tudo que foi confessado tem que ter outras provas sobre isso, né? Ou seja, todo o acervo probatório tem que corroborar a confissão, né? Isso lá, né? Agora vamos trazer isso para cá. A confissão, teoricamente, deveria ser um ato de defesa, né? Mas já na prática não é, faz tempo, né? Teoricamente deveria ser um ato de defesa, não um ato probatório contra a defesa. Então, eu penso da seguinte forma: a confissão no Brasil, né, primeiro o que deveria ser e depois o que é. Não deveria, especialmente em qualquer fase, né, mas a confissão, especialmente se ela for infirmada, se depois o réu falar, olha, confessei, mas não retiro o que disse, ela não deveria ser utilizada como base probatória para um acordo. Penso dessa forma. Salvo, claro, se o advogado, conversando com o seu cliente, falar, a melhor coisa é confessar, fazer um acordo e tal. Tá? Eu penso dessa forma. E eu acho que uma das coisas que esse novo sistema de não persecução penal, ele vai ter que revolucionar o sistema, é o seguinte: o inquérito policial vai ser valorizado, sabe? O inquérito policial, ele vai ter que ser valorizado, porque a polícia, ela trabalha muito acima do limite do que ela poderia. Então, os inquéritos poderiam ser melhor feitos, não por culpa dos membros, mas por culpa que eles não têm estrutura. Então, um bom inquérito, não um inquérito acusatório, inquérito não é para acusar ninguém, né? Um bom inquérito, ele já deixa claro ali as provas, né? Na verdade, um bom inquérito, o processo só copia o inquérito, na verdade, na prática. Então, o inquérito, isso, toda a comunidade jurídica, eu acho que vai ter que abraçar essa causa para deixar claro que o inquérito é uma garantia do cidadão contra o Estado. Ou seja,
Se um inquérito bem formulado, você sabe ali se há base probatória ou não. Né? Especialmente, não um inquérito que só pega a prova para acusação, um inquérito que também pega todo tipo de prova, que não valora nada. Né? Então, eu acho que a análise dessa base probatória para se permitir um acordo, ou seja, considera-se que ele cometeu, né, para fazer um acordo. Isso vai depender de um bom inquérito e de uma polícia bem estruturada. Né? Porque, na verdade, o processo morre com essa história, fica só o inquérito não vai morrer, mas o processo morre. Então, você tem que pegar o inquérito e tem que estar tudo lá. E daí a segunda coisa, que eu nunca fiz, né, mas nós, doutor, com certeza nós vamos chegar nessa fase, que é a investigação defensiva. Ou seja, se o inquérito, por acaso, ele foi enviesado para fins acusatórios, nós, enquanto advogados, por mais que, né, as bancas grandes e caras, elas conseguem, mas qualquer advogado vai ter que ter acesso a um sistema de investigação defensiva. Ou seja, utilizando-se órgãos públicos, a polícia, algum outro órgão, para a gente poder colacionar elementos e se contrapor na fase pré-processual. Então, eu acho que a valorização do inquérito policial e, digamos, a valorização ou inauguração, já tem na prática, mas na teoria existe, mas na prática não, é a investigação defensiva. Nós vamos ter que, a OAB, nós vamos ter que chegar nessa fase, né? Permitir a investigação defensiva de forma mais eficaz. Tá bem, doutor. Alguém teria mais alguma pergunta para o doutor Frederico? Agora que eu vi que o meu áudio estava aberto aqui, obrigado, doutor. Obrigado eu. Boa exposição. Realmente, eu tenho uma pergunta baseada nisso, né? Na utilização do MP dessa prerrogativa aí, e tem complicado bastante a formulação de acordo. Eu não entendi, desculpa. Realmente, a pergunta era bem em cima disso mesmo, né? A utilização, né, dessa exigência, né? Porque a lei acabou trazendo a exigência de confissão, mas a alma da lei seria a confissão no acordo, né? E hoje no acordo, não. Sem a confissão, nem acordo tem, né? Nem acordo tem. Hoje a gente tem o que eu vou além... querendo uma confissão anterior a isso, então... não, mas o que eu vou além, não, sem a confissão não tem nem como fazer acordo. O que eu vou além é o seguinte, são os órgãos públicos e o próprio advogado analisar a confissão com base no inquérito para saber se ele não está confessando uma coisa que ele não fez. Né? Isso é importante, né? O juiz, quando for na homologação, o próprio Ministério Público e o advogado principalmente, analisar o inquérito, os dados do inquérito e ver se aquilo é compatível com a confissão. Né? Ou seja, a pessoa está confessando situações que nem aconteceram na prática. Porque o maior perigo do acordo de não persecução é a pessoa aceitar acordo sem ter feito nada, por medo de ficar presa 10 anos. Né? Então, a confissão, ela como pressuposto do acordo, sim, mas também enquanto elemento probatório. Né? Gabriel tem uma pergunta, é isso? Tenho sim. Me ouvem bem? Sim. Estou ouvindo muito bem. Boa noite a todos, boa noite, doutor Frederico. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pela exposição, foi muito boa. E a minha pergunta é mais sobre o acordo de não persecução penal, né? Eu tenho uma curiosidade sobre a visão do senhor, sobre a proporcionalidade, principalmente do requisito objetivo de ser só aplicável a crimes que não tenham sido cometidos com violência ou grave ameaça, né? Por exemplo, nós vamos ter situações, eu tenho um caso concreto desse, no crime de dano qualificado no 163 lá no inciso 1º, que diz que o dano é qualificado se for praticado com violência ou grave ameaça. Engraçado que aqui cabe, por exemplo, uma situação mais gravosa, que é um processual, uma suspensão condicional do processo, né, porque é mais gravosa porque tem que ter efetivamente a denúncia, e não vai suspender, não é um acordo de não persecução, é uma suspensão da persecução penal, né, e não vai caber o acordo de não persecução penal. E também tem sido discutido muito os casos do crime
com resultado violento, né? Às vezes o crime culposo com resultado violento. Aqui em São Paulo, o Ministério Público já tem aceitado acordo nesse sentido. Eu queria saber um pouco da visão do senhor também sobre essa questão dos requisitos objetivos do acordo de não persecução penal. Eu tinha uma outra dúvida, só que eu fui falando agora, me fugiu da cabeça. Mas por enquanto é essa. Obrigado, doutor. Não, se lembrar no meio aí, pode falar. Então, eu penso da seguinte forma, né? Como eu disse, já existia sistemas de negociação de penas teóricos, como a transação penal, por exemplo, no Brasil. Né? Só que, na prática, isso nunca foi uma negociação mesmo, né? Porque vem a proposta, a pessoa aceita ou não. Nunca teve negociação, nem nada disso. Tá? Essa foi uma primeira legislação ampla, né? Que realmente coloca ali um sistema de negociação mesmo, porque os requisitos lá, o Ministério é alternativo, o Ministério Público pode decidir conforme ele quiser, e a pessoa pode ele negociar com o Ministério Público e tal, teoricamente, né? Também na prática não está havendo negociação. Então, como primeiro passo, eu acho razoável, né? Porque o problema no Brasil, se a gente faz uma legislação muito ampla, vamos assim, qualquer crime, crimes violentos e tal, a chance disso regredir depois é grande, porque vem uma reação. Esse instituto é extremamente criticado, o plea bargain, né? Extremamente criticado em todos os países que se aplicam, e no Brasil também. Os grandes professores, né? Sinceramente, assim, pelo que eu estou me lembrando, todos os professores da PUC, lá, da banca, eles vêm com grande restrição, e é compreensível a restrição deles, né? Então, eu acho que se desse um passo maior do que pode dar, daria problema, porque a gente não tem uma base teórica sobre isso. Então, vai começar a se criar uma base teórica, alguma base filosófica, criar alguns princípios agora, né? Então, eu acho que já foi um passo bem grande colocar a pena mínima de 4 anos e tal. Agora, eu entendo a angústia... Professor, posso só te Claro. um pouquinho? É que você falou da pena mínima de 4 anos e eu lembrei agora. É que eu li um artigo hoje sobre possíveis efeitos negativos de política criminal mesmo, decorrentes do acordo de não persecução penal. Por exemplo, limitar o acordo de não persecução penal para aqueles crimes que têm pena mínima menor que 4 anos. A gente já vê que na atualização da legislação dos crimes licitatórios, todas as penas foram aumentadas para o patamar de ter uma pena mínima de 4 anos. Então, só para complementar, o senhor acha que isso pode ser um efeito também da legislação do acordo de não persecução penal? Eu acho que esse é um risco real, um risco grave, porque é o seguinte, o crime de roubo, a pessoa vai ficar 4 anos presa. Lógico, o crime de roubo é crime violento, mas teoricamente. Então, na verdade, a pessoa coloca o crime de roubo, pena mínima 10 anos, para você fechar um acordo em 4. Então, na verdade, foi um golpe legislativo isso, né? A ideia do acordo são vantagens recíprocas. Isso é um risco da pessoa aumentar para você fechar um acordo no que já seria mesmo. Né? É meio parecido com aquela overcharge lá, né? Que a pessoa inventa acusações ali para fechar no que era. Só que é um overcharge legislativo. Eu acho que isso é um risco. E nesse caso, na verdade, porque a ideia do acordo é assim, tudo bem, várias garantias processuais, eu não vou ter, eu dispenso elas. Só que, por outro lado, a minha pena vai ser abaixo do mínimo. Né? Agora, se a minha pena vai ser o que era mesmo e eu ainda não vou ter nenhuma garantia processual, qual que é a vantagem disso? Né? Aí sim, para mim, é pura e simples violação de direito que a civilização garantiu já, que o mundo civilizado garantiu. Aí, realmente, a gente começa a andar para trás e começa, sabe, o becaria do túmulo dele começa ali a se estribuchar. Porque daí é o campo do absurdo, é o campo do que é o absurdo, né? Isso não pode acontecer. É uma das muitas coisas que a OAB, toda a comunidade jurídica tem que estar atenta. Tá? E agora, voltando em relação... Eu acho que a tendência, conforme a doutrina vai criando garantias, se adaptando ao sistema de negociação, coisa que hoje é zero, a doutrina é zero sobre isso, é zero. Né? A coisa começa a ficar assim, tem uma base... e começa a funcionar, talvez a lei vai aumentando, né, para outros tipos de crime. Mas como opção política, eu acho que o máximo que dava era essa lei. Mais que isso, porque a reação já é forte, né? É a reação compreensível de grandes juristas, grandes garantistas, o pessoal do garantismo,
o processo penal, integralmente contra. E eu entendo. Eu consigo ver algum lado bom dessa lei. Sinceramente, eu vejo lado bom, porque o processo penal virou, para mim, um monstro, virou um leviatã. Né? Um monstro, assim, uma coisa complicada. E talvez a negociação dê alguma racionalidade a isso. Né? Agora, todas as críticas são compreensíveis, são justas, e cumpre que a comunidade jurídica agarre essas críticas e não deixe que essas coisas aconteçam, né? Como essa que o doutor falou aí. São perigos. Nós vamos andar com perigo de todos os lados. Tá, Joia, Obrigado, doutor. tem alguma pergunta? Então, eu posso fazer uma pergunta para o doutor Frederico? Claro. Tá. Não, doutor, é um tema bem interessante mesmo, e eu, como sou da velha guarda, né, é uma novidade e tanto, né, você negocia a pena, enfim. Mas o que eu estava pensando aqui é o seguinte, pensando com a cabeça do investigado ou acusado, ele quer se livrar do problema, essa é a máxima do cliente, com o menor dano possível diante da situação. E tem eu não lembro agora o processualista italiano que falou, se o senhor tiver o nome dele, que fala que o simples fato de você se submeter a um processo penal, independente se você vai ser absolvido ou condenado, já é uma punição, que ele é desgastante, audiências, enfim. E se a gente pegar o limitador da lei, que coloca os 4 anos de pena mínima para crimes não violentos, esses crimes, via de regra, o réu, mesmo que submetido a um processo penal, com ampla defesa, e eventualmente em uma condenação, e não sendo reincidente, ele não vai cumprir uma pena corporal, ele vai ter ali prestação de serviço à comunidade, pena de multa, né? O senhor não acha que, diante dessas premissas, passa a ser muito interessante o investigado aceitar a proposta do Ministério Público, né? E pelo que eu tenho acompanhado, eu participei de alguns casos, os próprios promotores também, eles estão aprendendo com essa novidade, porque eles também não têm essa clareza, né? Essas nuances, né? Uma delas que eles colocaram com muita propriedade, que é a questão do investigado, ele tem que confessar, né? Ele tem que admitir a sua culpa, né? E aí você passa aquela situação de que, às vezes, compensa mais você admitir a culpa e pagar uma multa e não ter o processo penal, né? Então, eu queria que o senhor desse o seu ponto de vista em relação a esses aspectos dessa novidade que a gente tem enfrentado. Não, eu concordo, porque na prática, dificilmente, em poucos casos, essas acusações gerariam efetivamente uma pena de prisão, uma coisa mais grave assim. Isso, no final, acaba uma restritiva de direito, alguma coisa assim, né? Com certeza, eu concordo. E por isso que eu acho que a importância dessa norma é como assim um piloto, para a gente ir entendendo, aprendendo, os professores vão começar a criar princípios, ter uma jurisprudência, né? Para a coisa ir andando, e acho que talvez no futuro se alargue, né? Mas hoje, de fato, na prática, as pessoas não seriam presas mesmo por esses crimes, né? Agora, como é um instituto novo e a gente não tem nenhuma experiência sobre isso, nada, né? Mesmo não só no Brasil, como na América Latina tem pouca experiência, e na Europa é recente, né? Isso tinha nos Estados Unidos, mas a gente não pega muita coisa de lá, né? A Alemanha, agora, é dos anos 2000 que fizeram a lei e tal. Então, eu acho que o valor dessa norma é mais como um start para começar um estudo, a gente se conscientizar disso, aprender, ter alguma base doutrinária, né, sobre isso. Porque, por enquanto, todo mundo pisando em ovos, né? Os promotores, o próprio juiz, os advogados e tal. Você vai pisando em ovos, vai aprendendo na raça, né? Porque não é que nem teoria tripartite. Dá um Google, você sabe o que é teoria tripartite, ou, sei lá, culpabilidade. Isso a gente não tem base nenhuma, né? Base nenhuma. Os livros importantes americanos, nem tradução tem para o português. É verdade. Então, eu acho que o valor disso aí é mais essa questão. Agora, é o que o senhor falou. A pessoa sofre mais, a maior parte dos crimes sofre mais durante o processo.
e isso ela não vai mais sofrer, ela resolve logo, né? O inferno, em vez dela sofrer o inferno por 3 anos, resolve e segue em frente. Eu acho que o valor da norma é essa. E uma questão também que é decorrente desses questionamentos, e que eu fui indagado por um cliente, que ele me falou o seguinte: a preocupação dele não era a cadeia, porque era um crime que está, né, com esse limite, enfim, ou ia ter o processo, ia ter lá, não ia ter pena corporal, mas uma das preocupações que ele tinha, ele falou: doutor, mas se eu confessar, e o desdobramento cível disso, isso daí, como é que fica essa questão, né? Então, eu queria saber o seu ponto de vista aqui. Esse é o segundo problema, né? Porque no próprio processo, teoricamente, na condenação, pode vir já uma indenização mínima ali, né? Na prática não vem muito isso, mas já até poderia. Me parece que essa confissão é para fins exclusivos do acordo, né? A impressão que eu tenho é essa, tá? Nos Estados Unidos é isso mesmo. Lá, expressamente, essa regra 11, lá eles falam que a confissão não tem repercussão civil, né? É exclusivamente para o acordo. Eu acho que o correto no Brasil seria seguir esse caminho, né? A confissão. Agora, por outro lado, a gente pode considerar que isso seria o ideal, eu acho, né? Que estuda-se muito hoje o papel da vítima, né? Porque a vítima é esquecida do processo penal. O réu é massacrado, preso, acabem com ele e tal, só que a vítima, coitada, ela está lascada lá, né? A vítima é uma abandonada do processo penal. E o ideal, teoricamente, é que a vítima fosse colocada nesse jogo e ela fosse indenizada já no próprio acordo, né? Então, em vez de pagar uma multa, será para um fundo qualquer, paga para a vítima, né? Ressarce. Aliás, um dos requisitos é ressarcir o dano dentro do possível e tal. Então, eu acho que não serviria, porque assim, existem danos que não são debatidos no processo penal, como, por exemplo, dano moral. Não tem como discutir isso, né? Mas o dano, assim, sei lá, o celular custa 3 mil, né, e tal. O ressarcimento 3 mil. Dano moral, acho que não dá para discutir. E eu acho, mas é uma boa pergunta, não conheço a jurisprudência, não sei, mas eu acho que essa confissão não poderia ser utilizada no campo civil para alguma indenização complementar, né? O ideal é que a indenização esteja num acordo mesmo, né? Porque parece que esse acordo tem assim, um dispositivo legal, e se eu estiver errado, o senhor me corrija, que o arquivo, que os autos, eles permanecerão com o sigilo judicial criminal para fins de nova concessão, né, para novo benefício. Então, eu não sei se esses dados a vítima poderá acessar, o juiz civil poderá acessar. Eu também não sou... Eu acho que o certo, a impressão que eu tenho, assim, o certo seria que não. Agora, como a jurisprudência vai caminhar também é um mistério, a gente não sabe, né? Mas eu acho que o certo é que não. Seguindo até a tradição americana e tal, né, da regra 11 deles, eu acho que o certo seria que não. Mas é uma das coisas que, assim, eu acho que quem tiver o melhor argumento vai ganhar, porque não tem jurisprudência, né? Não tem, uma coisa eu não sei, porque quem viver verá, né? Quem viver verá. Mas eu tenho a impressão que o juiz civil vai determinar que se acesse esses dados. Eu tenho essa sensação, sabe? Mas a gente não... Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não, eu também eu suspeito, mas o ideal seria que isso realmente fosse levado a sério, que arquiva-se isso e fica por 5 anos exclusivamente porque em 5 anos não pode ter outro acordo, né, e tal. O ideal seria esse. Agora, o que vai acontecer? Eu acho que nós temos uma base aí de doutrinária e tal, para argumentar que não pode utilizar esse acordo para mais nada. Por exemplo, uma ação de improbidade administrativa. Vamos até aumentar a pergunta do doutor. Uma ação de improbidade administrativa que corre paralela. Essa confissão teria alguma vinculação? Eu acho que o certo é que não. Ou seja, não pode, não pode ser compartilhado, mas também não, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Alguém tem mais alguma coisa? Doutor Rogério, Oi? eu vou ainda nessa questão, a gente pode ir um pouco mais além, né, dos efeitos extraprocessuais dessa confissão, porque imagine nós advogados defendendo um dirigente de empresa, por exemplo, e ele fica naquela, se ele vai confessar um crime tributário, porventura ou não,
E qual que vai ser o efeito dessa confissão para os stakeholders daquela empresa, né? Ou para os shareholders, para os investidores e tudo mais. É bem Tem uma complexo. questão também, a lei processual aí também. É verdade, é verdade. Sim, sim, sim. Tá joia. Então, doutor, alguém tem mais Posso alguma fazer um pergunta? comentário? Posso só Pode, fazer um lógico, comentário, doutora. doutor? Na verdade, aqui no escritório, a gente sempre coloca, né? A gente sempre solicita que seja inserida a informação de que é estritamente para os fins de ANPP mesmo, né? A confissão. Até então, a gente não teve nenhum tipo de problema em relação a isso, ou, enfim, algum resultado negativo em âmbito civil, né? Até porque os danos que foram... Houve o ressarcimento de danos mesmo para as vítimas, né? Então, até então, não tivemos esse problema, mas eu trago aqui uma reflexão do que eu vejo, né, do que a gente tem tido aqui na prática do escritório, que foi algo mencionado pelo doutor Frederico, a respeito, né, da questão acabar se tornando, né, o ANPP acabar se tornando aí enfim, algo que não é de fato uma negociação, mas simplesmente uma imposição ali do Ministério Público de que vai ser dessa forma e é isso, né? Então, de certa forma, isso tem acontecido, não sei se talvez por uma falta mesmo de ainda ter o conhecimento técnico e ter um estudo mais aprofundado no Brasil, mas infelizmente a gente tem visto aí que muitas vezes é só ali a proposta, às vezes por papel mesmo, né? Algo que vem nos autos e não tem, de fato, esse espírito negocial. Isso é um problema que, na verdade, o ideal é que desde a faculdade as pessoas estudem, sejam, sabe, do mesmo jeito que para a gente diversos princípios penais da não culpabilidade e tal, são coisas que não se discute, são dogmas. Esse vai ter que ser né? Que vai ter que criar um cipoal principiológico que, assim, é uma negociação mesmo. Não sei como vai ser, mas tem que ser uma negociação. Tá, joia, então. Eu acho que não tem mais perguntas, né? Eu vou fazer o encerramento, agradecendo mais uma vez o doutor Frederico Balsalobre. Espanhol, né, doutor? É espanhol. Que região da Espanha, o senhor sabe? É da Múrcia. Da Múrcia. É sul, né? Da Espanha? A Múrcia fica, não é extremo sul, mas fica mais para o sul, sim. Fica no sul. É que o meu aro também é espanhol. É? Só que o aro original tem o H. E na travessia do Atlântico pelo navio, acho que o H caiu do navio e ficou lá no meio. Tirou. A Múrcia é uma região que, um tempo atrás, eles queriam se separar lá, mas não todo mundo quer se separar, né? É verdade, é verdade. Mas agradecer ao doutor pela excelente palestra, pelo seu excelente expor para nós o seu profundo conhecimento do tema, né? Que foi muito importante para mim, acho que para todos que assistiram. Fazer esse agradecimento em nome da OAB Tatuapé, a doutora Rose, a doutora Adriana, e espero que outras palestras o senhor nos brinde com a sua presença e com o seu profundo conhecimento sobre o tema. Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço a gentileza, o acolhimento, sabe? Agradeço profundamente. Foi muito agradável falar com os doutores, né? Então, agradeço com muita sinceridade a doutora Aline, que me ajudou, o doutor Rogério, que organizou, que foi o mestre de cerimônias, né? Doutora Adriana também, que me convidou. Agradeço toda a OAB Tatuapé, parabenizo, né, pela forte atuação da OAB Tatuapé, é uma potência da OAB, né, a OAB Tatuapé, e fica assim, o que precisar, estaremos aí para conversar, sim. Tá joia. Eu não ia fazer essa pergunta, mas eu não resisti, doutor. Se o senhor me permitir, eu vi na chamada ali no banner que o senhor é ex-delegado de polícia. E o senhor, sabiamente, agora pulou para o balcão de cá, está ao nosso lado, defendendo, né, os acusados, investiga como advogado. E aí me ocorreu essa curiosidade, né? Por que o senhor decidiu essa mudança? Eu
eu não tinha tanta vocação de prender as pessoas. Eu gostava, fiz muitos amigos lá, eu trabalhei muito bem, foi um prazer, só tenho boas palavras, uma experiência fantástica. Só que toda noite ali, a mãe chorando, aquela coisa, eu vi que realmente eu preferia não passar. É uma situação difícil, né? Plantões noturnos ali, uma situação muito difícil, né? Aquelas pessoas muito humildes sendo presas. E tem que cumprir a lei, né? Não vai deixar de prender ninguém porque eu tô com dó. É verdade. Então, não é fácil, não. É um trabalho muito difícil. Eu acho que é uma questão de vocação mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, viu, doutor? Eu espero tê-lo aqui na OAB Tatuapé mais vezes. Muito obrigado mesmo. Agradeço muito. Muito obrigada, doutor. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Queria agradecer pela presença. Foi uma excelente palestra. Desculpa que o finalzinho eu não pude aqui finalizar, mas o doutor Rogério aí fez o encerramento. Muito obrigada, e eu te encaminharei o certificado da palestra por e-mail, tá bom? Muito obrigada a todos e uma ótima noite. Muito obrigado, doutora. Boa noite a todos. Boa noite.